Olá, meu nome é José Neto e hoje eu vou falar sobre o câncer e vou explicar o câncer sobre o ponto de vista de duas teorias. Uma, a tradicional, a usual, a mais comum, e outra é um ponto de vista muito revolucionário, muito pouco conhecido. Eu tive contato com esse conhecimento e me sinto na obrigação de partilhar isso. Tá? Então, câncer e doenças, duas teorias explicadas, e a forma que eu vou explicar, eu estou direcionando essa informação para pessoas leigas. Então, fica tranquilo que não vai ter jargões, não vai ter coisas assim que não dê para entender. Tá certo? Meu nome é José Neto, então, José Neto Estrela. Eu sou formado em biomedicina, fiz biomedicina e fiz mestrado em microbiologia molecular. Tá certo? Então eu me sinto à vontade, um pouco à vontade de falar sobre o câncer. Então vamos lá. Pronto, aqui. A teoria convencional, então, ela é aceita pela grande, absoluta maioria dos profissionais, dos especialistas, os pesquisadores, os médicos, os profissionais de saúde. 99,999% eles conhecem, na verdade eles conhecem apenas essa teoria, que é a teoria convencional, que eu estou chamando de teoria, mas ela já é aceita, ela é considerada como a causa mesmo, como ela já foi aceita, não é só uma teoria, mas ela é uma explicação já sedimentada, já considerada pela classe, pelos especialistas. Então, a definição clássica de câncer é multiplicação celular descontrolada. Nós temos vários tipos de tecido no nosso corpo, tá certo? Vários tipos, órgãos, né, do coração, pulmão, fígado, sangue, medula óssea, não é? E quando células de algum desses tecidos elas começam a se multiplicar de forma descontrolada, nós chamamos isso de câncer. Essa é a teoria comum, tá? Uma multiplicação descontrolada. Descontrolada quer dizer que ela não foi programada, quer dizer que ela é uma multiplicação independente do equilíbrio do organismo, tá certo? Não faz parte do equilíbrio do organismo essa multiplicação de células pela teoria convencional, tá? E essa é a definição clássica. Aí você tem classificações assim, quando o câncer é mais agressivo, quando é só um tumor, aí você tem classificações de tumor maligno, benigno, e eu não quero entrar nisso, tá certo? Eu acho que isso já fica demais um pouco para minha proposta aqui. As causas, então, nós temos, na teoria convencional, nós temos causas físicas, químicas e biológicas do câncer. O que seria uma causa física? Uma causa física seria, por exemplo, a radiação, tá certo? A radiação solar, por exemplo, essa energia, ela destruiria o DNA de certa forma, ali, os mecanismos de controle do DNA, e conforme esses mecanismos vão sendo destruídos, a célula perde o seu controle sobre a sua multiplicação. E aí ela entra num processo de multiplicação, e no que ela entra nesse processo de multiplicação, ela perde a sua funcionalidade, ela deixa de fazer o que ela deveria fazer, tá certo? Então, causas físicas, principalmente radiação, várias fontes de radiação, tá certo? Radiação advindas de elementos químicos também seria uma fonte física. Elementos químicos, então, os elementos químicos eles podem se ligar ao DNA e justamente atrapalhar esses mecanismos de controle. Tudo desanda para o DNA da célula, tá certo? O DNA é responsável pelo controle, então, pela multiplicação da célula, e quando são vários mecanismos de controle, não é só um, são vários. Quando esses mecanismos eles são afetados, eles são, de certa forma,
obturados, então a célula ela começa a se multiplicar de forma sem controle. Elemento químico, então, tem vários elementos químicos que são capazes de se ligar ao DNA e atrapalhar o controle que ele tem sobre a multiplicação da célula. E causa biológica também, o mecanismo é o mesmo, só que o agente é um agente biológico. Então, e nessa classe nós temos principalmente os vírus. Os vírus, eles são capazes de... tem alguns vírus que são capazes de se ligar ao DNA da célula e atrapalhar, então, o controle de replicação dela. Um desses, um vírus que se atribui a essa característica é o vírus da hepatite, tá certo? Hepatite C, tendo um risco de evoluir para um câncer de fígado. Então, essa seria a visão convencional, tá, das causas. Os tratamentos, então, para o câncer, do ponto de vista do convencional, teria a cirurgia, que é simplesmente a retirada, não é? E aí vai depender da evolução, do momento em que esse câncer é descoberto. Às vezes ele está contido, está só no tecido, então a cirurgia é possível. E dependendo do lugar onde esse tecido foi, isso é possível ou não. Quimioterapia, então, são agentes que eles são elementos químicos, né, que são administrados ao paciente. Esses elementos químicos, eles são direcionados para células em replicação. Por isso que num tratamento quimioterápico, a pessoa, é comum ela perder o cabelo, né? É comum ela ter problemas intestinais, diarreia, porque as células do cabelo responsáveis pelo crescimento do cabelo, as células do intestino, elas têm uma replicação rápida. Tá? Então, esses elementos químicos, eles matam as células cancerosas, mas matam outras células também que são sadias. A quimioterapia ela tem evoluído, tem se produzido elementos químicos cada vez mais específicos para células cancerosas, mas isso não é muito fácil, não é muito trivial quanto possa parecer. Radioterapia, de novo, radioterapia, como se diz, ela combate as células cancerígenas de forma específica, né? Um foco de radiação é direcionado a um grupo de células, e aí tem diversos tipos de câncer, alguns respondem, alguns adiantam, outros não adianta esse tratamento. E o princípio da radioterapia é destruir de vez o processo, o DNA da célula, né? Quebrar esse DNA de forma que ela não se replique. Tá? A célula ela tem certos mecanismos dela que, quando o DNA está muito quebrado, ela entra num processo de morte programada, chamada de apoptose. Tá? E a radioterapia ela pode induzir a isso, tá certo? E controlar, dependendo do câncer, se for um tumor benigno, muitas vezes é aconselhável, então, fazer o acompanhamento daquela situação para ver como ela evolui. Tá? O controle muitas vezes é feito em junção, então, com os outros 3 aqui, tá? No pré-tratamento e no pós-tratamento, nos 2, tá certo? Então, aqui eu quis dar um apanhado muito simplificado, muito resumido, da visão sobre o câncer pela visão convencional, pela visão atualmente como é entendido e como é tratado o câncer, tá certo? Esse é um resumo muito condensado sobre isso. É claro que tem muito mais coisa aqui que eu estou deixando de fora, tem muito mais detalhes que eu acho que não vem ao caso dessa fala nesse momento, tá? Mas tem muito mais coisa, só para informar. Essa é uma visão bem superficial, bem resumida, tá? A minha
a minha intenção aqui não é, e isso eu quero deixar bem claro, não é tratar ninguém, mas é informar, apenas tornar essa informação disponível. Se você precisa de um tratamento, se você está com câncer, alguma doença assim, minha recomendação é que você procure um especialista, alguém que possa ver o seu caso, acompanhar você pessoalmente. Não se faz tratamento com vídeo pela internet, eu acho que não faz sentido. Mas a minha intenção aqui é informar, divulgar essa informação. E como introdução, eu falei sobre a visão usual, convencional do câncer. Foi isso que eu acabei de falar aqui. E agora eu vou passar para essa outra teoria, tá? Esse médico, ele começou teorizando sobre o câncer e depois ele ampliou a visão dele, porque segundo a visão dele, essa teoria ela abarca não só o câncer, mas como as outras doenças de forma geral, tá certo? O médico ele deu o nome de Teoria da Nova Medicina Germânica, esse é o nome que ele deu. O nome do médico então é Dr. Reich Georg Hammer, tá? Falando um pouco ainda sobre ele é uma pessoa muito controversa, tá? Ele já foi preso algumas vezes, ele foi preso na França, na Alemanha, foi para a Espanha, da Espanha ele foi, se eu não me engano, para a Noruega. Então, assim, existe uma resistência muito grande ao que ele fala, ao que ele coloca, mas ao mesmo tempo tem tido uma aceitação por parte de muita gente, tá? Tem feito sentido, tem vários livros, ele tem livros publicados, tá, em alemão. Algumas pessoas que estudaram com ele se aprofundaram nessa disciplina e publicaram seus livros, tá? Eu tenho alguns deles aqui comigo, alguns desses livros, e eu vou mostrar para vocês. Como é que ele criou então essa medicina? Ele criou a partir do momento, assim, a história é o seguinte, ele tinha um filho, tá certo? Ele tinha um filho e esse filho ele foi baleado, tá? Ele foi baleado acidentalmente, não tem nada a ver com aonde ele estava, com a profissão dele. Ele foi baleado e ele entrou em coma. E ele ficou em torno aí de uns 4 meses em coma, 3 a 4 meses em coma, e depois morreu. E nisso o Dr. Hammer, ele teve, não é, ali depois desse episódio, logo depois dele morrer, o Dr. Hammer teve um câncer de testículo, tá certo? E aí ele fez uma correlação do câncer que ele teve de testículo com a perda do filho. E na cabeça do Dr. Hammer, ele colocou que o câncer dele de testículo foi uma reação do organismo dele para enfrentar a perda do filho. Então o organismo dele, de forma inconsciente, estava bombando, estava turbinando as células do testículo dele para que a perda do filho fosse de alguma forma reposta, tá? Reposta, então, óbvio que ele não fez isso de forma consciente, né? Ele fala isso foi inconsciente, eu vou falar mais disso daqui a pouco. Então foi assim, basicamente ele criou essa teoria a partir da perda do filho, interpretando um câncer que ele mesmo teve, tá? As consequências imediatas, eu já falei então, assim, que a teoria dele não é aceita de forma geral, tá? Ele teve e tem muitos problemas com a justiça, com a parte médica, mas também tem que entender que isso é uma indústria muito poderosa. Quando você faz um tratamento de câncer convencional, são assim, literalmente muitos milhares de reais gastos ali,
tá? No tratamento cirúrgico, no operatório, no pós-operatório, na quimioterapia, na radioterapia. Isso é muito, muito, muito caro. Quando ele veio com essa teoria falando que é uma questão interna, assim, que é um pouco responsabilidade da pessoa, isso joga um pouco da teoria desse tratamento convencional para escanteio, tá certo? Então, eu imagino que por conta disso, isso seja uma das razões a indústria, nessa indústria toda que movimenta bilhões, não gostou, tá? Fora isso, tem problemas que pessoas de fato morreram com o tratamento dele, mas vale lembrar que todos os dias pessoas morrem com tratamento convencional de câncer. Então, o tratamento convencional de câncer muitas vezes ele não cura, tá certo? E as consequências imediatas então foram assim, uma série de problemas. Ele trouxe assim uma coisa nova, e as pessoas têm resistência a coisas novas, né? Eu lembro que a acupuntura por muito tempo foi muito, muito criticada. Aqui mesmo no Brasil ela não foi aceita, ela foi assim excluída mesmo. A própria homeopatia até há pouco tempo também não era aceita, era criticada. Hoje as duas terapias são aceitas, mas eu lembro que num passado recente elas foram também duramente criticadas. E hoje a gente vê essa nova forma, essa nova abordagem sendo criticada e de certa forma perseguida. Eu coloco isso, coloco com muita tranquilidade, coloco outro lado também, que pessoas estudaram isso e pessoas se aprofundaram nisso. Tem toda uma bibliografia hoje. O Dr. Hammer publicou alguns livros, mas tem vários livros de outras pessoas também falando desse assunto, trabalhando esse tema, tá certo? Livros publicados, então, do Christian Flasch, tá? Do Eduardo Van Boguet. Esses livros, a maioria deles está em francês, tá certo? Infelizmente, em português eu não conheço nenhum. Em inglês eu conheço apenas um, e a grande maioria em francês. Eu vou pegar alguns aqui para mostrar. Aqui, tá certo? Então seria um dicionário, tá? Mostrando aí, tá? E aqui ele trata doença por doença, tá certo? Aqui ele trata, então, doença por doença. Ele vai falando e vai dando a interpretação, então, do ponto de vista emocional dessa doença, da onde que ela vem do ponto de vista emocional. E tem vários outros livros também, tá? Então, agora eu vou explicar um pouco essa teoria, como é que ela funciona, como é que ela explica o câncer e as doenças, tá? Existe o triângulo da doença, então. Triângulo da doença aqui. Tá? Nós temos a manifestação física da doença. Então, a doença no corpo mesmo, câncer no fígado, câncer na pele, enfim, ou alguma outra doença. Nós temos um conflito emocional. Então, o conflito emocional, na verdade, seria a causa dessa manifestação física da doença. Tá? Um conflito emocional. Que conflito emocional é esse? Alguma contrariedade. Por exemplo, a perda de um filho, como foi no caso do Dr. Hammer. Ele perdeu o filho, ele não aceitou essa perda, era uma situação completamente inesperada, tá certo? Ele levou um tiro e entrou em coma. Então, foi um conflito emocional muito grande ali para ele. Outro conflito emocional. Então, assim, um exemplo de conflito emocional, perda de alguém querido, tá? Outro exemplo é a perda do emprego, tá certo? Você está no emprego, você não espera que seja demitido, você não tem um plano B para demissão, você não tem ali, você depende daquele emprego, aquele emprego significa muito para a pessoa,
e a pessoa é demitida. Isso possivelmente pode gerar um conflito, sim, tá? O conflito emocional ele é muito pessoal. Uma coisa que é conflito para uma pessoa, para outra pode ser que não seja um conflito, tá certo? Para uma pessoa que não gostava do trabalho, que tinha um trabalho paralelo, que já fazia alguma coisa, perder o emprego, pode ser perder aquele emprego que ela não gostava, pode ser uma coisa boa, uma coisa que ela agradeça. Agora, para outra que precisa, e pode ser uma coisa ruim, tá certo? Então, o conflito emocional, ele é sempre muito, muito, muito pessoal, tá? Não dá para falar assim, essa situação assim assado, tá certo? Então, conflito emocional, segundo o Dr. Hammer, pode gerar a manifestação física doença. E aí tem o cérebro, tá? O cérebro é a parte do nosso corpo que coordena o nosso corpo inteiro, tá? É o centro de comando do nosso corpo. Então fica registrado nele esse conflito emocional e de forma inconsciente esse conflito emocional é resolvido, um resolvido entre aspas, tá? E esse resolvido se manifesta como uma doença física. No caso do Dr. Hammer foi o câncer de testículo. O corpo dele, o cérebro dele entendeu o seguinte: olha, você perdeu, eu perdi um filho, eu vou repor esse filho. Como é que eu vou repor? Bombando as células do meu testículo para que eu tenha outro filho, tá? Então esse é um triângulo que ele explica as doenças dessa forma: conflito emocional, tá? Muitas vezes é chamado de choque também, é um choque, tá? É um choque porque não é esperado, não é uma coisa, eu vou falar um pouco mais disso. E também pode ser por identificação, uma pessoa muito próxima, não é? Eu tenho um amigo ou um parente muito próximo ali que eu convivo e que perdeu um emprego. Eu posso estar identificado com esse choque, com o choque que essa pessoa recebeu, e por conta dessa identificação eu adoeço, tá certo? Por conta da identificação, então, tá? Um filho que recebeu choque, enfim, que passou por um momento traumático, eu posso interpretar aquilo como uma agressão à minha pessoa porque eu estou muito identificado com ele, e aí resultar então uma manifestação física de doença. Aqui está a evolução. Então, isso aqui descreve a evolução da doença. O que temos aqui? No eixo X nós temos o tempo, o passar do tempo, tá? No eixo Y nós temos estresse, o nível de estresse da pessoa, tá? O exemplo que eu usei aqui é o exemplo do Dr. Hammer, que foi do filho baleado dele. Então, aqui no marco zero, tá? O Dr. Hammer estava tranquilo, estava exercendo a medicina, se eu não me engano, na Itália, estava lotado no hospital na Itália, e soube que o filho tinha sido baleado, soube que ele estava em coma. O estresse dele, que estava num nível basal aqui, não vou falar que é zero, que todos nós temos um estresse básico. Esse estresse aumentou muito, tá? Foi aqui num nível muito alto e permaneceu aqui, tá? Essa fase é chamada de fase 1 de choque. Então, quais são as características dessa fase? Anorexia física. O que quer dizer isso? A pessoa perde o apetite, tá? Ela está estressada, ela está vivendo aquilo, ela não pensa em comer. Não vou fazer um jantar agora e vou comer. Não, ela quer saber ali, o Dr. Hammer queria ir lá para o hospital, queria estar do lado do filho dele e viver aquilo ali, ver o que ele podia fazer, chamando os especialistas, tá certo? Anorexia mental, tá? O segundo item aqui, anorexia mental. A pessoa não consegue pensar direito, ela
está focada naquilo ali, ela consegue pensar só naquilo ali, aquilo ali é um ponto focal dela, e aí tem conta vencendo, tem renovar o aluguel do apartamento, e aí ela não consegue pensar mais naquilo ali, tá? É aquele foco naquele problema, tá? Entra em estado de alerta, tá certo? Um estado de alerta justamente por conta desse contexto, tá? Um estado de alerta generalizado da pessoa. Insônia. Se a pessoa está em estado de alerta, ela não consegue dormir. Está pensando numa coisa só, não consegue comer. Ela entra em um processo de insônia. Não significa que ela não dorme. Claro que ela dorme um pouco, mas ela não dorme com a mesma facilidade, não dorme da mesma forma que se ela não tivesse esse estresse todo, tá? E aumento de pressão, aumento da pressão arterial, tá certo? Isso também faz parte desse quadro de estresse, tá? E aí ele oscila aqui, é claro que ele não é uma reta, tá certo? Um dia a pessoa tá mais em alerta ali, mais nervosa, mais ansiosa, depois ela dorme um pouco, aí melhora, e aí volta, e aí o que ela pode fazer? Isso e aquilo, e ela fica naquilo ali, tá certo? No caso do Dr. Hammer, essa fase demorou 111 dias. Depois desse tempo, o filho dele morreu, tá? O filho dele morreu, o estresse dele caiu aqui, ó. Isso aqui é o nível de estresse, o estresse caiu, tá? O filho dele morrer, tá? E o Dr. Hammer explica isso, significou para ele a resolução do conflito. Depois que o filho dele morreu, ele não podia fazer mais nada, certo? Ele não podia fazer mais nada. O filho dele estava em coma. Enquanto o filho dele estava em coma, ele estava estressado, estava lutando ali contra a morte, estava, enfim, no choque, numa fase de choque, numa fase de conflito, tá? Depois que o filho dele morreu, foi a resolução do conflito aqui, foi a morte do filho, tá certo? Eu vou falar mais sobre essa resolução daqui a pouco também. E aí nós temos a fase 2, aqui a fase 1 de choque, aqui a fase 2 de cura, tá? E nessa fase 2 nós podemos dividi-la em duas partes, tá? Essa parte A, tá certo? Que é chamada de fase hídrica, tá? E essa parte B aqui que também pode ser chamada de fase diurética, tá? São dois nomes. Essa parte A aqui, inclusive tem aqui, ó, o nível de estresse tá aqui, né, no eixo Y, e tá aqui, o nível de estresse dele ficou abaixo do que era o basal aqui, o normal, tá? Ficou abaixo, é isso que significa essa onda aqui, tá? Isso significa o quê? Uma depressão, tá certo? Isso significa depressão mesmo. Ele perdeu um filho, não é? E não conseguiu resolver isso, apesar de ser médico, apesar de conhecer vários especialistas, apesar de estar na Europa, uma das melhores medicinas do mundo. Ele perdeu um filho que entrou em coma, ficou deprimido aqui, tá? A pessoa perdeu o emprego, aquele emprego era importante para ela, ela fez de tudo para manter, conversou com o chefe e tal. Em algum momento ela percebe, não tem jeito, eu realmente perdi. E aí ela pode, tá certo? Ela pode entrar nessa fase de depressão, tá? Nessa fase aqui é comum, tá? Nesse período aqui, febre, tá certo? Temperatura mais alta do corpo, inflamações, né? Inchaços no corpo. A pessoa ela fica propícia a infecções, tá? Enquanto ela está nessa fase aqui de estresse, ela está ativa, ela está batalhando, ela está lutando ali por alguma coisa. Quando ela vem para cá, é uma desistência disso, tá certo? É uma certa desistência disso. E nessa situação a imunidade cai. Quando a imunidade cai, ela fica propícia a infecções. Dor, pode sentir dor. Tá? A dor aqui, não é que aqui ela poderia até ter dor, mas estava mascarada, não estava tendo tempo, não estava tendo
espírito para sentir dor, tá certo? E ascite é acúmulo de líquido. Acúmulo de líquido, então. Essa aqui é uma fase que é recomendado, então. A pessoa já está deprimida aqui. É recomendado que ela fique de repouso mesmo, tá? Que ela passe por esse luto. Isso aqui é um luto, tá certo? Isso aqui é um luto, né? No caso do Dr. Hammer foi um luto literal, mas pode ser luto de qualquer coisa, de um emprego que a pessoa perdeu ou de algum outro choque que ela passou, tá? Então é recomendado que ela fique de repouso, que ela faça esse luto, que ela descanse e que ela beba muita água também, que ela reponha tudo que ela gastou aqui, tá? Uma fase de recuperação. O câncer, segundo o Dr. Hammer, aparece bem aqui, ó, entre a fase A, tá? A fase hídrica e a fase diurética. Ele aparece aqui como consequência desse período. E ele aparece como, como eu falei, como uma forma do organismo compensar a perda que ele teve, tá? Então não é que a pessoa bebeu muita água e vai ter câncer, não é nada disso. É o próprio organismo, de uma forma controlada, de uma forma orquestrada, produz então um câncer com o intuito de compensar a perda que o organismo teve, tá? E aí tem esse câncer e isso aqui, o estresse aqui aumenta de novo, tá certo? Aumenta um pouco aqui, tá? Não volta para o mesmo estado daqui, mas aumenta um pouco, passa daqui para cá. Isso aqui seria ainda assim muitas mágoas, tá certo? Muito luto vindo, uma revolta do luto, tá? Aqui seria uma depressão desse luto, tá? E aqui uma revolta falando assim, olha, não merecia passar por isso, isso não faz sentido, isso não era para ser assim, eu sempre fiz tudo certo, por que isso aconteceu comigo? Então, isso aqui mostra um estresse de revolta, tá? Enquanto que aqui olha, quero descansar, não aguento mais, deu para mim, isso aqui já passou dos meus limites, tá? Aqui a resolução do conflito, aqui essa situação de descanso, de esgotamento absoluto, aqui uma revolta e aqui novamente um luto dessa revolta, tá? A pessoa com o tempo ela vai aceitando que aquilo aconteceu de alguma forma. E aí vem a fase diurética, que aqui ela tem que beber muita água. Aqui tem uma ingestão de água grande aqui, né, inclusive com acúmulo de líquido, e aqui uma eliminação desse líquido. Por isso que é chamado então de fase diurética. E aí um dado interessante é que o Dr. Hammer coloca aqui, ó, o conflito dele durou 111 dias. Aí ele pega esse número e divide em 2, tá? 55 dias, daria 55 dias e meio, tá certo? Para essa fase aqui, e 55 dias e meio para cá. Então, essa seria a fase de recuperação, tá? Depois o estresse baixa, tem uma nova depressão aqui, novamente a pessoa precisa de um descanso, tá? E aqui volta para o normal, o nível de estresse, tá? Então, aqui seria o tempo, e aqui o tempo igual a esse daqui. Tá certo? Então essa seria o histórico, né, a evolução do câncer do ponto de vista da nova medicina germânica, do ponto de vista do Dr. Hammer, tá? A evolução da doença, segundo ele, tá? Isso aqui é o conflito, então nós temos o conflito, nós temos a resolução do conflito, o câncer ele aparece geralmente aqui, e aqui uma volta para a regularidade, tá? Nós temos conflito, esse exemplo de conflito durou 111 dias, mas um conflito pode durar anos, por exemplo, tá? A pessoa está convivendo com alguém que ela não gosta, mas ela é obrigada a conviver, esse conflito pode durar muitos anos, tá certo? Ou pode durar poucas semanas ou um dia, tá? Então tem conflitos, os conflitos eles são
pessoais, muito pessoais, e cada conflito tem a sua duração, tá? E aí eu quero falar um pouco sobre cérebro. Isso aqui, a figura representa a figura de um cérebro, então, de um cérebro humano, tá? De uma pessoa. E quem está no comando, tá? Quem está no comando do cérebro de cada um? Nós conseguimos controlar os nossos pensamentos, nós conseguimos controlar os nossos impulsos, tá certo? Até que ponto o inconsciente é responsável pelo que nós sentimos, pelo que nós agimos? Como é que é isso? E aí tem essa teoria de que o cérebro ele tem 3 grandes divisões, tá? Um seria o cérebro reptiliano, essa parte em vermelho aqui, tá certo? Cérebro reptiliano. E essa parte seria responsável pela nossa segurança, tá certo? Nossa segurança. A nossa vida, nossa rotina básica de vida, não é? Nossa rotina básica de vida, nossa manutenção, tá? Seria uma tradução literal. Sexo e procriação, tá certo? Isso seria controlado, então, pelo nosso cérebro reptiliano, tá? E quando a gente fala em cérebro reptiliano, então, nós não temos 100% do controle sobre isso aqui, tá? Quando nós falamos em manutenção, o que quer dizer manutenção, por exemplo? O ritmo do nosso coração. Nós não controlamos absolutamente nada do ritmo do nosso coração, tá? Respiração, a nossa respiração é o único órgão, tá, que nós conseguimos controlar de forma mais ou menos, tá certo? Bem mais ou menos mesmo, porque quando dormimos nós não temos controle nenhum. Na maior parte do tempo a respiração está no automático, tá certo? Nós não ficamos assim respirando, controlando a respiração o tempo todo. Geralmente está no automático, tá? O fluxo sanguíneo, movimento dos intestinos, filtragem do sangue nos rins, nada disso está sob o nosso controle, tá? Então, está sob o controle do cérebro reptiliano, tá certo? Está mostrando aqui, é isso que está mostrando. O cérebro, que é chamado de cérebro mamífero, tá certo? Cérebro mamífero, que controla, então, as emoções, tá? Controla as emoções, tá certo? Raiva, amor, esses sentimentos aí, ódio, alegria, controle das emoções. Até que ponto nós controlamos nossas emoções? Não, agora eu vou sentir alegria, vou ficar feliz. Amanhã também vou continuar alegre. Não, agora eu vou ficar triste, depois eu vou ficar com raiva. Não temos o controle disso também, tá? Quem está no comando, então, aqui? E, finalmente, nós temos essa parte do cérebro, tá? Essa aqui mais evoluída de todas, tá certo? Que ela é responsável pelas tarefas intelectuais, pensamentos, né? As palavras, a fala, a escrita, os feitos, a criação, a criatividade, toda essa parte aqui. Então, responsável por essa parte verde, que seria nossa parte mais evoluída. Eu faço a mesma pergunta aqui. Nós controlamos os nossos pensamentos? Aquela história, né? Se eu falo para você, não pense em um elefante rosa, já pensou, tá certo? Até que ponto nós controlamos os nossos pensamentos? Tá? Até que ponto? Tem técnicas, né? Tem a meditação, tem pessoas que realmente têm assim, uma disciplina mental muito grande, tem um controle mental, tem isso mesmo. Mas falando de forma geral das pessoas, né? De uma forma geral, esse controle é muito difícil, tá? Os 3 aqui, controlar o cérebro, é muito difícil. Então, quem está no comando? Muitas vezes é o inconsciente, é uma parte nossa que nós não temos consciência.
E por que eu coloco isso? Por que eu estou falando de cérebro enquanto eu estava falando da nova medicina germânica, enquanto eu estava falando de doenças? Justamente porque quem controla esse estado aqui, tudo aqui é controlado, tá? Por uma parte nossa que nós não temos controle, tá certo? Porque eu falo assim, porque essa teoria toda aqui, e eu acho essa parte dela muito bonita, essa teoria toda fala assim, olha, de uma forma ou de outra, nós somos responsáveis pelas nossas doenças. É isso que essa teoria que fala, nós somos responsáveis. Aí você me pergunta, nossa, José, mas em que momento eu vou querer ter um câncer? Em que momento eu vou querer passar por isso? E aí eu estou mostrando para você que nós temos muito pouco controle sobre aquilo que nós pensamos, sobre o nosso cérebro. Tá? Nós temos muito pouco controle sobre essa parte aqui dos órgãos, tá? A parte mais primitiva, mais fundamental. Essa parte aqui que controla a nossa manutenção, controla pressão arterial, ritmo do coração, intestino, filtragem de sangue, controla tudo isso, fígado, tá? Nós temos muito pouco controle sobre as nossas emoções, o que sentimos, e nós temos muito pouco controle sobre os nossos pensamentos, sobre o que passa de pensamento em si. Algumas pessoas mais, outras menos, mas o fato é que temos pouco controle. Então, apesar de não ter controle, isso não quer dizer que nós não sejamos responsáveis. Nós somos responsáveis, sim, pelo que pensamos, pelo que sentimos e como estamos. Nós somos responsáveis por isso. Tá certo? E aí, isso aqui mostra, então, explica, então, que não basta você querer ou não querer ter um câncer, que tudo isso aqui é independente. Tá certo? Todas essas fases aqui, todo esse processo da história do câncer, ele é independente da nossa vontade, que é uma vontade, digamos assim, superficial. Tá certo? Ele é mais ou menos independente, tá? Por essa razão aqui que eu falei, e por isso que eu trouxe essa figura do cérebro subdividido em 3 partes, tá? Isso vai fazer sentido. O Dr. Hammer pega isso aqui e leva essa explicação aqui mais a fundo, tá certo? Então, histórico do câncer, da doença aqui. Fase 1, choque ou conflito. É dramático, tá certo? O choque ou conflito é uma situação dramática, existe uma interrupção da rotina. Então, no caso do Dr. Hammer, o filho dele foi baleado, no caso de alguém que perca um emprego, enfim, existe uma interrupção da rotina, é uma coisa dramática, tá? É conflituoso, tá? A oposição entre razão e emoção. O Dr. Hammer, ele queria muito salvar o filho dele, mas não conseguia. Tá? A pessoa que perde o emprego queria muito estar no emprego, né? Dando exemplo, mas está perdendo ali o emprego. Então existe um conflito, tá? É brutal, não é uma coisa trivial, assim, perdi a balinha, é um conflito. Não é isso, é brutal, uma coisa assim que vem para mudar a vida da pessoa, tá? Sentimento e sensação de isolamento, tá certo? A pessoa ela pode estar cercada de amigos e familiares, mas ela se sente sozinha, ela se sente desamparada. Ela fala assim, olha, nossa, isso está acontecendo, não tem nada que eu possa fazer, ou eu estou fazendo o que eu posso fazer e não está resolvendo. Então, assim, não é uma coisa fácil, tá? Então, existe um sentimento e sensação de isolamento. Isso aqui é muito ruim, tá certo? Sem solução satisfatória naquele momento. Tá? Então a pessoa não encontra assim, eu vou fazer isso, tem essa saída, ela não enxerga isso. Pode até existir, racionalmente ela até pode vislumbrar, mas ela não sente isso. Tá? E é muito importante sentir. O sentimento ele é muito mais importante do que uma formulação racional da nossa cabeça. Por quê? Por conta disso aqui. Tá certo? Um exemplo que eu gosto de sempre falar é quando nós vamos assistir um filme de terror. Tá? Nós vamos ver um filme de terror, nós sabemos que tudo ali é uma encenação, nós sabemos que ninguém morre de verdade,
nós sabemos que são atores, que os atores decoraram as falas, nós sabemos que tem maquiagem, que tem tudo isso, que tem câmeras ali, e apesar de racionalmente entender tudo isso, nós sentimos medo, nós sentimos ansiedade, nós passamos por toda essa emoção que um filme de terror gera, tá? Apesar da razão. Então, sem solução satisfatória naquele momento, do ponto de vista emocional. A pessoa pode até acreditar assim, poxa, mas eu perdi, eu sou espírita, mas eu perdi aqui o meu familiar e ele vai para um lugar melhor. Tá, do ponto de vista racional, a pessoa acredita nisso. E do ponto de vista emocional, isso faz sentido para ela? Isso está sedimentado nela? Não sei. Tá, como eu falei, o choque, tá, o choque, o conflito, ele é muito pessoal. Certo? Não dá para falar assim, ó, tal situação e tal. Dá para fazer o inverso. Dá para pegar uma doença, né? Dá para falar assim, psoríase envolve um conflito assim, assim, assado. Dá para pegar a doença e abstrair da doença o conflito. Isso dá. Mas para pegar a pessoa e falar assim, não, esse conflito vai causar isso, depende da pessoa. Depende como a pessoa encara esse conflito. Tá? O que é conflito para uma pessoa não é conflito para outra pessoa. É assim que funciona. Tá? E finalmente inesperado. Tá? O choque ele é inesperado, certo? A pessoa, se ela está esperando, ela está se preparando para aquilo ali. Então ele é inesperado. Essa é a fase 1. Choque ou conflito. No caso do Dr. Hammer, teve uma necrose testicular, tá? Das células do testículo dele. Não tenho direito de ter mais filhos, pois todos os meus esforços estão direcionados a salvar o que está em risco. Tá? Então, essa é a interpretação que ele deu do ponto de vista da biologia física dele, no caso do choque dele. Tá? Fase 2, subfase hídrica, como eu falei, fase de luta ou resolução do conflito. Não há mais do que fazer. Psique em paz. Fome, sono e pressão arterial normais. Vagotonia, né? Aquela leseira, então, e aquela vontade de dormir, tá? E aí, aqui nessa fase 2, segundo o Dr. Hammer, é onde o câncer começa a aparecer e a maioria das doenças aparecem. Por quê? Porque existe uma baixa da imunidade. Tá? A imunidade baixa por conta da situação dessa fase aqui. Tá? Ela estava no estresse, o organismo estava no estresse. Resolveu o conflito de uma forma ou de outra, pode ser satisfatório ou não satisfatório. Pessoa, se não for satisfatório, a pessoa entra num luto, tá? Numa fase de luto, e essa fase de luto ela é uma fase de depressão. E nessa fase, então, a imunidade baixa fica propensa a doenças. E aí, a parte disso tem o aparecimento do câncer. Fase 2, cura. Preciso compensar o filho que perdi e voltar ao equilíbrio. E aqui ele fez então câncer de testículo, tá? Fase 2, cura. Subfase hídrica. Fase de luta ou resolução do conflito, né? Não há mais o que fazer. Aquilo que eu já falei, vasodilatação periférica, hidratação e sono, tá? Fundamentais. Aqui ainda está na primeira fase, na fase A. Reconstrução de tecidos, no ápice pode aparecer o câncer, então, tá? Fome, sono, pressão arterial normais, psique em paz, tá certo? Fase 2 de cura, subfase diurética, perda de líquido urinário em excesso, suor, muitas vezes fétido. Aquela segunda fase, então, que eu mostrei no gráfico, tá? O que é doença? Segundo o Dr. Hammer, segundo essa abordagem, a doença é uma adaptação interna, né? Uma adaptação interna. Quem faz essa adaptação interna? Vale a pena voltar. Quem faz está aqui, o cérebro, tá? No triângulo da doença eu mostrei isso, tá certo?
a um choque externo. Né? O choque é externo, vem o choque, fruto da incapacidade de resolução externa. Então, o Dr. Hammer ele não conseguiu lidar com o choque de teu filho em coma, tá certo? Teu filho baleado, entrado em coma, tá? Ele não conseguiu de forma externa lidar com isso. Como é que seria lidar de forma externa com isso? Seria curar o filho dele, tá? Se ele conseguisse um cirurgião, alguém para ir lá e tirar o filho do coma e resolver o problema, isso seria uma resolução externa, tá? Isso seria uma resolução externa, tá certo? Como isso aqui não aconteceu, como ele foi incapaz de resolver externamente, o organismo dele fez uma adaptação interna, tá, a esse choque externo. Então, do ponto de vista do Dr. Hammer, doença é uma adaptação interna a um choque externo, fruto da incapacidade de resolução externa. Significado da doença. Doença tem sempre um sentido. Ela é útil, necessária, vital à evolução das espécies. Esse texto aqui são palavras do próprio Dr. Hammer, tá? Como ele coloca doença, como ele coloca esse sentido de doença, tá? Claro que isso aqui foi traduzido, eu peguei já de outros autores e compilei isso aqui, tá? Mas para falar que isso aqui não é um entendimento meu, isso aqui tudo vem, toda essa informação vem do Dr. Hammer e eu estou divulgando isso, tá? Então, a doença tem sempre um sentido, ela é útil, necessária, vital à evolução das espécies. É num determinado espaço-tempo dado, diante de uma situação excepcional, a solução de sobrevivência encontrada pelo cérebro. Então, é uma adaptação do cérebro a um choque externo que nós não fomos capazes de resolvê-lo, tá? Vem o cérebro e, de alguma forma, resolve. Como a doença poderia ser tratada, tá? Tratada entre aspas, porque desse ponto de vista a doença é um processo do corpo, né? Um processo fisiológico normal, tá? Então a doença é fruto de um conflito. Então o foco do tratamento deve ser o conflito e não a doença em si. Porque muitas vezes você resolve a doença, depois, né? Você tratou do câncer, depois de 6 meses ali ele voltou, tá? Então, o foco do tratamento deve ser o conflito. O conflito, por sua vez, pode ser resolvido de forma interna. Como é que resolver ele de forma interna? Aceitando racionalmente, fazendo uma racionalização? Não, aceitando com o sentimento, aceitando verdadeiramente aquilo ali. Tá? Voltando, por exemplo, do Dr. Hammer, a situação dele seria aceitar a perda do filho dele. Pensar que aquilo ali faz parte da vida, faz parte do que a gente está aqui para aprender e aceitando verdadeiramente aquilo ali, tá? E não só com o racional. Ou externa, tá? E aí, o ponto de vista externo tem um enfrentamento ou a fuga, tá? Em alguns casos cabe enfrentamento ou fuga, em alguns casos um ou outro, tá? Como é que é a resolução externa? No caso do Dr. Hammer no caso do enfrentamento, seria tratar o filho dele, tirar o filho dele do coma, ter o filho, né, de volta como estava antes. Esse seria uma resolução, tá? Uma resolução do conflito do ponto de vista externo e do ponto de vista de enfrentamento, tá certo? Isso, como eu falei, muitas vezes não é possível, como não foi possível no caso do Dr. Hammer. Ou a fuga, né? Ele fala assim, não, esse filho não tem mais jeito, eu vou arrumar outro filho, eu vou adotar um outro filho, vou canalizar minha atenção para esse outro filho, né? Esse seria então uma forma de resolver o conflito de forma externa do ponto de vista da fuga, tá certo? Então o conflito ele pode ser resolvido internamente dentro da pessoa, ela não modifica nada de fora, ela aceita aquela situação, ou externa. Para resolver externa, ela tem que modificar o meio externo, tá? Somente quando o acontecimento não é mais ressentido como um drama é que o problema é resolvido, tá? Então, isso aqui seria a chave segundo o Dr. Hammer, tá?
ressentido como um drama. E aí ele se aprofunda mais, o Dr. Hammer tem um aprofundamento da sua teoria, tá? Ele fala que conforme o tecido afetado, tá? Esse tecido ele vem de um folheto embrionário, nós temos 3 folhetos embrionários básicos, tá certo? E ele faz uma correlação desse tecido, desse folheto embrionário, desse tecido afetado, com a natureza do conflito, tá? Então, o endoderma, né? O tecido afetado, então, endoderma. O que seria? Órgãos básicos, pulmão, né? Seriam os órgãos básicos, pulmão, coração, estômago, fígado, pâncreas, rins, amígdalas, útero, próstata, testículos, ovário, bexiga, tireoide e outros ainda aqui que eu não listei. Então, o endoderma ele correlaciona ao cérebro mais primitivo, tá? A órgãos básicos, e a natureza do conflito, segundo ele, eu não posso ter algo vital, tá? Então, quando nós temos, né, traduzindo a teoria dele aqui para o bom português, quando nós temos um problema em um desses órgãos aqui, isso significa de uma forma geral, tá? Cada órgão tem as suas especificidades, de uma forma geral significa eu não posso ter algo vital, tá? Algo vital pode ser alimentação, tá? E a alimentação pode estar relacionada ao emprego. A pessoa perde o emprego e correlaciona isso à perda da alimentação dela, tá? O emprego é algo vital e aí ela pode ter alguma coisa, algum desses órgãos vitais afetados, tá? Em conflito existe uma produção de massa celular, tá? Em conflito, por exemplo, a pessoa, essa questão da alimentação mesmo afeta o fígado, tá? Segundo ele, afeta o fígado e o fígado começa a crescer de tamanho com sentido de estocar energia, estocar alimento ali no fígado, tá? Então ele fica aumentado por conta dessa natureza de não ter algo vital, se o caso for, se esse algo vital for alimento, tá? E o alimento ele pode vir, né, não ter alimento pode vir da perda de um emprego, que a pessoa vai perder o emprego, não vai conseguir comprar alimento, eu não posso ter algo vital, não vou ter alimento e tem um fígado aumentado, então, tá? Seria mais ou menos essa correlação durante o conflito. Então, em conflito, produção de massa celular, tá? Aqui tem uma diferenciação entre mesoderma. Se você pegar um livro de embriologia, onde escreve aí os tecidos, né, você vai ter o endoderma, tá certo? O endoderma, o mesoderma, tá? E o ectoderma, esses 3 tecidos. O Dr. Hammer faz uma distinção entre mesoderma antigo e mesoderma novo, tá? Essa distinção é dele, então. Dentro do mesoderma antigo, ele bota derme, tá? A pele, pericárdio, membrana do coração, pleura, tá? Peritônio, meninges, glândulas sudoríparas, fáscias, membranas em geral, tá? Natureza do conflito, sentimento de lesão à integridade física ou moral, tá? Por exemplo, né, um exemplo disso aqui a pessoa leva um tapa na cara, tá certo? Ou ela é de alguma forma fisicamente agredida, tá? E ela se sente fisicamente agredida. Pode ser fisicamente ou moralmente. Então, a pessoa ela pode levar uma porrada de forma física ou verbalmente ela pode ser agredida também. Ela pode se sentir agredida. Uma pessoa falou uma coisa muito dura para ela, chamou ela de feia, você é feia, acabou com ela. Ela se sentiu moralmente agredida, uma lesão à integridade moral dela. O que ela vai fazer?
vai produzir massa para se proteger dessa agressão. Ela não consegue, ela se sente agredida, ela não consegue resolver isso, então ela produz, por exemplo, espinhas, tá? Como se fosse uma proteção. Óbvio que produzir espinha não protege ninguém de lesão física ou moral, tá? Mas o nosso cérebro, de forma inconsciente, o nosso cérebro intermediário, tá? Aqui é o cérebro, aquele cérebro intermediário, ele interpreta essa agressão e ele responde a essa agressão, tá? Em conflito, produção de massa. Mesoderma novo. O que seria um mesoderma novo? Então, ossos, músculos, cartilagens, nervos, sangue, medula, linfa, baço, artérias, veias, dentes, dentina, testículos, ligamentos. Esses são os principais, ainda tem mais umas coisinhas aqui. Natureza do conflito, sentimento de desvalorização, autoestima. Note que tem uma semelhança, tá? Esse aqui é um sentimento de lesão à integridade física ou moral, mesoderma antigo. Isso que é sentimento de desvalorização, autoestima, né? A pessoa fica lá, eu não valho nada, o meu trabalho não vale, tá? Eu não faço nada que preste, então existe uma questão aqui, tá? Isso aqui pode dar o quê? Pode dar, por exemplo, uma osteoporose, tá? Pode dar os cânceres de sangue, tá certo? Os cânceres de sangue, os linfomas, não é? A pessoa tem ali que ela não vale nada, a família dela não vale, o que ela produz não vale, ela tem um quadro, muitas vezes, de depressão, tá? Em conflito, necrose, osteoporose, então seria perda ali das células que compõem os ossos, tá? Uma necrose ali, tá? Então, em conflito, necrose. Ectoderma seria controlado, tá? O ectoderma ele é controlado pela parte mais recente do nosso cérebro, aquela parte dos pensamentos, tá? Seria o epitélio pavimentoso, epiderme, mucosas, tá? E aqui eu botei bexiga, tireoide, mas isso aqui não está aqui no endoderma, órgãos básicos, tá? Bexiga, tireoide, tá aqui. É porque esses órgãos básicos, eles muitas vezes têm vários folhetos embrionários, vários tipos de células, né? Eu até falei aqui da espinha, mas espinha não está na pele, na epiderme, aí está num tecido mais subcutâneo, né? Está na derme, tá? Então você tem que ver exatamente quais a célula que está afetada pelo câncer, pela doença, e tem que ver de qual folheto embrionário essa célula deriva, tá? Na bexiga, na tireoide, nós temos células importantes da ectoderme e da endoderme também, por isso que ela aparece nos dois, tá? Bexiga, tireoide, mielina, canais galactoforos nos seios, né? Vagina, pênis, colo do útero, órgãos dos sentidos, muito importante, visão, audição, olfato, vias urinárias, tá? Natureza do conflito. O que afeta essas células aqui? Conflitos de território, exemplo, relacionamentos, cargos, moradas, né? Morada, relacionamentos. Então, eu tô com uma pessoa, tô com a minha esposa e a minha esposa me deixa. Eu tô com namorada, minha namorada me deixa. Isso aqui que eu quero dizer de relacionamento, tá? Porque quando você perde um filho, você também perde um relacionamento, mas é outra natureza de conflito, tá? Aqui você perdeu um território, digamos assim, entre aspas, né? Aquela pessoa fazia parte do seu território e aí você perdeu. É claro que a perda de um filho também pode entrar aqui. Quando é que entra aqui? Quando eu interpreto que aquela perda foi uma perda de território. Se o meu filho, se eu vejo o meu filho como um território meu, aquilo ali, e eu tenho um relacionamento com ele, ele faz parte da minha vida, ele me ajuda
na minha empresa, ele está ali e aí eu perdi aquele filho, eu posso ter perdido ele, ele pode ter morrido, ou ele pode ter ido para longe de mim, arrumado outra coisa, casado e foi morar em outro país. Então, isso pode ser uma perda de território, sim. Então, não é que filho é sempre uma perda, não é que está sempre aqui como... não é que está sempre aqui no endoderma, como no caso do Dr. Hammer. Tá? No caso do Dr. Hammer, pode ter sido aqui ou pode ter sido aqui, tá? Num conflito de território. Ele perdeu um filho, então. Tá? Pode ser esse relacionamento ou pode ser assim, a pessoa está se relacionando, perdeu aquele território, ou a pessoa pode ter morrido. E aí vai depender do que a pessoa interpreta dessa perda, tá? De como ela interpreta isso. Ela perdeu foi um território ou ela perdeu algo vital para ela? Tá certo? E aí, dependendo dessa interpretação, ela vai ter um tipo de doença. Tá? Então é aquilo que eu falei, o conflito é muito pessoal. E essa interpretação do que aconteceu vai dizer como a doença que a pessoa vai ter. Tá certo? É isso que o Dr. Hammer coloca pra gente. Relacionamentos, cargos, então, emprego, tá? A pessoa, ela estava lá produzindo e tal, e aí ela se aposentou, ela perdeu um território. Agora ela não manda mais naqueles que ela mandava, agora ela não tem mais aquela influência, agora ela não tem mais aquele poder. Tá? Morada, então, casa também, muitas vezes, novamente, isso aqui vai depender de como a perda da morada é interpretada. Se a morada é algo vital para ela, ela perdeu aquele algo vital, é lá no endoderma. Tá? Agora, se não é algo vital, mas é um território, tá? Ela tem aquele território, tem aquela casa ali, tem uma mansão, perde aquela mansão e vai morar num apartamento de 2 quartos, um apartamento pequeno. Então, a pessoa não está perdendo algo vital dela não está sendo tirado dela, está sendo tirado mais um território. Mas mesmo assim ela pode entender que ter uma mansão seria algo vital. Tá? Então, esse sentido de perda da morada aqui seria a perda de um território dela. Tá? Notem que conflitos do ectoderma são aquele, como eu falei, envolve aquela parte do cérebro mais desenvolvida que é a parte dos pensamentos. E aí são conflitos de território. Tá? Então, isso aqui é uma figura do próprio Dr. Hammer, tá? Tem a referência aqui do próprio Dr. Hammer. Ele faz uma correlação entre cérebro, tá? E o tecido. Isso aqui é um tecido embrionário, não é? Nos estágios iniciais, tá? Esse vermelhinho aqui mais escuro, ectoderma, tá? Ectoderma. E essa parte do cérebro, então, controla esses tecidos que está basicamente em tudo, em todo o nosso organismo, de uma forma ou de outra, tá certo? E aí vai depender das células mesmo que estão afetadas. Esse tecido laranja, o mesoderma, tá? Tá aqui o mesoderma no tecido embrionário, não é? Tá aqui o cérebro que controla esse tecido, tá? O cerebelo aqui, né, controlando o mesoderma, ossos, tá, cartilagens, tá aqui ele, então. E finalmente o endoderma, essa parte mais clara, tá aqui no corte, então, tá aqui no cérebro, né, o tronco cerebral, tá certo, endoderma. E basicamente órgãos internos aqui, esses órgãos, né? Coração, pulmão, rins, trato digestivo, fígado, baço, pâncreas, né? Intestino, tá aqui então, tá? Então ele faz essa correlação entre o cérebro, tá? E o tecido, que está mostrado aqui, é isso que esse slide mostra, tá? E aí, isso tudo vem do desenvolvimento embrionário, tá? Dos folhetos, dos 3 folhetos básicos embrionários.
Então, aqui eu dei um exemplo de conflitos, tá? Conflitos e doenças, exemplos, a gente já está caminhando para o final. Já vou acabar de fazer essa aula. Acho que ficou um pouco grande, mas é um conteúdo que eu acho que vale a pena. Conflito, perdi o emprego, então. Como eu falei, essa questão de perder o emprego, como eu venho falando, essa questão do conflito, ela é muito pessoal. Para uma determinada pessoa, perder o emprego pode ser o fim do mundo, uma tragédia muito grande, e é para a grande maioria de nós, mas para outra pessoa pode ser uma coisa boa, até pode ser uma oportunidade, uma questão dela investir mais nas coisas que ela gosta e encarar isso. Então, assim, vai depender do que? De como a pessoa encara isso, tá certo? Consequências. Não vou ter como pagar minhas contas. Tá? Isso aqui é uma consequência básica, estaria incluído, então, naquela questão do endoderma, naquela questão não posso ter algo vital para mim, não vou ter como pagar minhas contas, não vou ter como pagar aluguel, vou ter como pagar minha alimentação, então ela vai ter um conflito em algum órgão do endoderma, controlado pelo tecido do endoderma, que seria, por exemplo, o fígado, um aumento do fígado, por exemplo. Não valho nada, o meu trabalho não tem valor. Então, isso aqui já seria um conflito do mesoderma novo, tá? Um conflito de desvalorização. Esse aqui a pessoa poderia ter, por exemplo, uma osteoporose, tá? Perdi o emprego, tá? A pessoa me demitiu porque não dá valor ao meu trabalho, não gosta do que eu faço. Então, ela pode ter isso, uma questão de osteoporose, segundo o Dr. Hammer. Isso é uma afronta à minha pessoa, ao que sou. Então, a pessoa perdeu o emprego e aí toma aquilo assim muito como pessoal. Nossa, eles não gostam de mim, eles acham que eu sou alguma coisa, e isso é uma afronta, isso acaba com a minha honra. Entende? Isso aqui é um conflito. Então, seria um conflito do mesoderma novo, tá? Mesoderma antigo seria aqui o mesoderma antigo, e esse aqui do mesoderma novo, então, tá? Isso é uma afronta à minha pessoa, ao que sou, à minha moral, um enfrentamento à minha moral, Aqui a pessoa pode falar assim, eles me demitiram porque eles não concordam com as minhas ideias, e as minhas ideias são as melhores que tem, mas eles não concordam com elas, e entendeu? É bem diferente desse conflito aqui de não ter valor, tá? Fazendo essa distinção, então. E finalmente aqui o quarto tipo de conflito, uma perda de território, uma perda de relacionamento. Perdi meu território, perdi o meu status, tá? Eu tinha um emprego, eu era diretor da empresa e agora me cortaram, não sou mais diretor, não tenho mais aquele território, não mando mais naqueles subordinados, não vou mais para as reuniões importantes da empresa, não decido mais nada, perdi o meu status, tá? Então, quarto, aqui esse mesoderma novo é aquela questão da derme, doenças da derme, da pele, de membranas, tá certo? De membranas, aqui é de ossos, principalmente ossos, sangue também, e aí eu citei os órgãos afetados no outro slide, você pode voltar um pouco e ver lá os órgãos afetados. E perdi o meu território, o meu status, então é uma questão do ectoderma, tá certo? É uma questão do cérebro mais recente. Voltando aqui, tá? Epitélio pavimentoso, epiderme, mucosas, bexiga, tá certo? Isso aqui, eu acho que eu não dei exemplo, mas isso aqui em conflito vai ter necrose, tá? E naquela fase 2 de cura pode ter o câncer, como foi o exemplo do Dr. Hammer, tá? O crescimento de massa, tá certo? Então ele teve, então, para compensar a perda do
território dele, a perda do filho, ele teve o crescimento das células do testículo para repor, tá? Esse tipo de tecido, como mostra essa figura, está praticamente no organismo todo, tá certo? Está praticamente no organismo todo, tá? Então, esses quatro conflitos. E, finalmente, uma possível solução. A vida me deu uma oportunidade de recomeçar, tá? Enxergando essa perda do emprego de uma forma positiva, ressignificando isso, então, tá certo? E dando um outro entendimento, tá? Outro exemplo, perdi um ente querido. E esse perdi um ente querido, não necessariamente o ente morreu. Como eu falei, eu posso ter um filho, esse filho casou, foi para outro país. Isso é uma perda? Com certeza é uma perda para muita gente, tá? Com certeza é uma perda. Se eu não puder ir também, né? Às vezes eu consigo ir, e se eu conseguir ir, é uma resolução. Meu filho muda para um outro país, eu vou atrás dele, né? Se aquilo significar uma perda para mim, tá? Um pedaço de mim morreu, tá? Então esse aqui é um conflito do endoderma, aquele tecido mais básico, tá? Um pedaço de mim morreu. E aí a pessoa pode ter um problema nos órgãos internos representados pelos órgãos derivados do tecido do endoderma. Falhei, não fiz o que podia ter feito, não valho nada. Então esse aqui é um conflito, não é, do mesoderma antigo, daquela questão dos ossos, do sangue, né, de autoestima, de autodesvalorização, tá? Então, o mesmo conflito aqui, dando exemplo a duas interpretações bem diferentes. Perdi um ente querido, a vida é injusta, isso não podia ter acontecido, justo comigo, a vida me confronta. Então a pessoa ela tem uma reação, né, da vida, assim, não, isso não pode, isso não está certo, e tem uma reação combativa à vida, tá? Então perder um filho para essa pessoa que foi uma afronta, a vida fez uma afronta a ela. Eu que sempre segui tal religião, sempre cumpri com o meu dever, e agora isso então é uma afronta para ela. Ela pode ter algum problema, não é, na derme, naqueles tecidos que eu coloquei lá no outro slide, tá certo? E finalmente perdi o meu território, meu relacionamento, que foi o caso do Dr. Hammer, tá? Então, ele perdeu um ente querido e veio para cá, perdi o meu território, meu relacionamento, né? Então, é o mesmo conflito, tá? 4 interpretações diferentes, não é? Possível solução, entender que nada acontece por acaso. Então, se o filho da pessoa foi para outro país, provavelmente lá tem uma vida melhor, uma condição melhor, ou aquela entidade tem que passar por um processo que vai acontecer lá naquele lugar, tá? Ou se a pessoa morreu mesmo, entender que isso faz parte da vida, né? Um entendimento sedimentado, não adianta só racionalizar, tem que partir do coração esse entendimento, tá certo? Então, já concluindo essa aula, né, dei 2 exemplos aqui de conflitos, 2 teorias sobre o câncer, doenças, já falando da conclusão. O propósito desta aula é informar e não tratar. Eu não acredito que uma aula possa tratar ninguém, não acredito nisso. Tá? Essa questão dos conflitos, elas são muito pessoais, muito personalizadas, de acordo com a interpretação que a pessoa faz de cada conflito. Então, meu propósito aqui é informar e não tratar. Se você tem uma condição grave, você tem que procurar uma pessoa especializada, alguém capacitado, alguém em condições de te ajudar, tá? O que foi falado aqui? O que foi falado, eu falei sobre o entendimento convencional do câncer, fiz uma breve introdução, como eu falei, tem muito mais coisa para falar disso, e falei sobre uma visão, tá? Fiz um apanhado geral sobre essa nova teoria do câncer, tá? Um apanhado geral. Tem muito mais coisa? Tem muito mais coisa, tá? Isso aqui é um livro que eu tenho, tá certo? Um livro que eu tenho, então, né, em francês, né, 3ª edição,
que está falando, então, das doenças, tá? E cada entrada aqui é uma doença, certo? Cada entrada desse livro aqui é uma doença e fala do ponto de vista, o conflito que leva a essa doença. Então, essa aula foi um apanhado geral sobre a teoria das doenças, né, do ponto de vista do Dr. Hammer. Se você gostou dessa aula, fica um pedido meu, você curte esse vídeo, vai me ajudar, vai ser um retorno para mim, eu vou entender que algumas pessoas pelo menos gostaram, que isso fez sentido para algumas pessoas, né? Você também pode compartilhar, e esse compartilhar pode ser um simples e-mail. Você pega o link do vídeo e envia esse link por e-mail para uma pessoa que você acha que talvez vá ajudá-la, né? Mais informação para aquela pessoa. E você também pode comentar aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar os comentários ligados, você pode falar se gostou, se não gostou, se acredita, se não acredita, o que você acha, e a gente pode começar a estabelecer uma conversa sobre isso, tá? Os próximos passos, eu gostaria de publicar mais coisas, eu gostaria de publicar um vídeo sobre cada doença, explicando os conflitos daquela doença, mas o meu tempo é muito escasso, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas, tenho um trabalho de 8 horas, então assim, a minha rotina já toma muito do meu tempo. Eu não prometo nada, mas eu vou ver o que eu posso fazer e quem sabe terão outros vídeos falando de forma específica das doenças, tá? E se você tiver alguma doença específica que você quer que eu fale, pode deixar aqui nos comentários, então, que eu vou tentar abordá-la. E até a próxima, então, eu deixo um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais, um forte abraço.